Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Queridos irmãos, eu conheci a graça de Deus no ano de 1990. Naquele tempo, apesar de tantos defeitos que a igreja costuma, infelizmente, ter, afinal, ela é feita de seres humanos, pessoas imperfeitas, né? Contudo, era uma igreja muito santa, um ministério muito dedicado. Não só a igreja na qual comecei a servir a Deus, mas outras tantas igrejas que professam o nome do Senhor Jesus Cristo. Anunciam e propagam com boa vontade e diligência o Evangelho de Cristo. A gente sabe que a palavra de Deus tem que se cumprir. A gente não se assusta com isso. Contudo, há certos pontos, há certas coisas acontecendo que deixam a gente surpreso, porque realmente a gente sabe que o amor entre o povo se esfriaria, até mesmo dentro da igreja. No meio da sociedade, então, que não teme e não conhece a Deus, nem se fala. A gente sabe também que os falsos profetas, os falsos doutores, os falsos mestres, tanta coisa iria entrar na igreja. E a gente sempre acreditou que no meio de tudo isso, Deus nos guardaria, nos protegeria, e é o que Ele está fazendo. Se estamos de pé, é porque Deus, apesar da dificuldade dos últimos dias, tem nos sustentado. A gente pode todo dia, quando acorda, dizer o seguinte: deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Então, queridos irmãos, as mudanças estão aí para todo mundo ver, né? Para todos os olhos contemplarem e para todo o coração sentir. Só que tem uma coisa que me assusta muito, é a entrada da política dentro da igreja. Eu me lembro do ministério do apóstolo Paulo. Ele dizia, né, que todo o assunto do seu ministério é Jesus Cristo, o Cristo crucificado. Um Cristo que fala do reino dos céus, um Cristo que morreu por cada um de nós, que veio trazer as boas novas. Um Cristo que agraça um favor que não merecíamos da parte de Deus, mas alcançamos, mediante a nossa fé, um dom de Deus. Não alcançamos por nossas obras, como diz a santa e bendita palavra, para não nos gloriarmos. E ao longo dos anos, esse nome, Jesus Cristo, foi muito respeitado. Foi o assunto de muitas igrejas. As igrejas creem no Velho Testamento, na história, toda a história bíblica, toda a palavra de Deus, para nós está contida na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é a infalível palavra de Deus, é o livro que Deus nos deixou. Por isso é um livro que deve ser estudado, examinado, conhecido. Precisamos nos aprofundar nesse conhecimento. A palavra de Deus é tudo para nós. Mas é claro que a igreja atual, ela está focada mais em Jesus Cristo, na graça, porque é pela graça que nós alcançamos a salvação. É pela graça que a nossa alma foi vivificada. E é pela graça que nós vamos alcançar os céus. Afinal, ninguém vai ao Pai senão por Cristo. Ele é o caminho, é a verdade e a vida. Por isso que a gente sempre prega, fala, ensina, vai aprendendo com o tempo. Igreja nenhuma, com seu nome, seu CNPJ, ela é capaz de salvar alguém. Ela é um veículo que nos conduz pelo caminho que é Cristo. Um povo, uma comunidade cristã está ali, todo mundo com o mesmo ideal, com o mesmo objetivo, alcançar o céu. Isso é chamado de igreja. Só que a verdadeira igreja somos nós. O templo fica, o nome fica, o CNPJ fica. Nós somos templos e moradas do Espírito Santo. Então, nesse conjunto chamado igreja, nos templos onde a gente se reúne,
nessa comunidade espiritual, a política invadiu, a política entrou de uma forma terrível. As igrejas estão virando verdadeiros palanques políticos. Tem dia que é mais comício do que culto, principalmente em época de política. Eu sei que tem as igrejas apolíticas e aquelas que sempre se envolveram com política, têm os seus candidatos, pastores, etc, etc. Cada uma tem o seu estilo. Só que agora, mesmo nas igrejas que são políticas, está havendo um exagero. A irmandade está sendo direcionada em qual partido se vota, em qual candidato se deve votar. E as igrejas que se consideravam apolíticas, que não se envolviam, elas agora entraram de cabeça, talvez não lançando candidatos, mas entrando em filosofias políticas, misturando as coisas de Deus com as coisas da terra. Nós, irmãos, como seres terrenos, estamos sujeitos às leis. Precisamos sim das autoridades, tanto é que a gente ora por elas. Então, realmente, a gente precisa estudar um candidato, estudar um partido, mas isso é uma coisa particular de cada um de nós. A igreja pode sim instruir-nos de que maneira votar de uma forma consciente, com oração, mas nunca dar palpite, entrar nessa particularidade nossa. Olha, você tem que votar em tal partido, você tem que votar em tal tipo de candidato. Isso não é com eles, isso é conosco. Precisamos votar com consciência, de preferência em candidatos realmente que estejam voltados para o lado cristão, que vão nos dar uma oportunidade de servir a Deus com as igrejas abertas por mais tempo, ou independente de igrejas estarem abertas, mas que nos apoiem na nossa fé, que nos dê uma liberdade de crença. Isso é muito importante para cada um de nós. Agora as igrejas estão exagerando. No lugar dos cultos, comícios, discursos inflamados. Vote nesse candidato, vote no filho daquele pastor, vote no filho daquele fulano de tal. Irmãos, a igreja está perdendo a sua essência. Está cada vez mais deixando de falar de Cristo, o Cristo crucificado. Está deixando de anunciar as boas novas. Está tentando lutar contra a palavra de Deus, o cumprimento dela. Não adianta, irmãos. A palavra vai se cumprir, o homem vai se corromper cada vez mais, os falsos profetas vão entrar, os falsos mestres. Irmãos, os falsos doutores. O anjo de treva já encontrou e tem a capacidade de se transfigurar em anjo de luz e, se possível, enganará até os escolhidos de Deus. Os anticristos estão aí, o anticristo maior já está sendo preparado. O arrebatamento está muito próximo, a apostasia está chegando, já está acontecendo com grande força, a heresia nem se fala. Porque a vinda de Cristo não precederá a grande apostasia que virá nos últimos tempos, ou seja, homens vão sair da verdade, vão abandonar a doutrina de Cristo, vão por outros caminhos, vão lutar contra a voz de Cristo, contra os ensinamentos que ele deixou, contra toda a palavra de Deus. A heresia, a distorção da verdade, os homens estão prevaricando, os homens estão negando o Senhor cada vez mais em troca do dinheiro, do poder, do status. Isso nos assusta, porque a igreja, para nós, é símbolo de santidade, de consagração, de um ensino que vai nos colocar sempre firmes no caminho que é Cristo. A igreja nos indica a senda divinal. A igreja está aí para nos ensinar o que é a graça, esclarecer dúvidas. E o que está acontecendo? Essa vergonhosa participação na política. Igrejas, inclusive, imprimindo documentos, espalhando para o povo, recomendando, votem nesse partido, não votem nesse partido, pelo menos dando uma pista. Era uma coisa que não se fazia antigamente. Falava-se de Cristo. Deus descia com a presença nos cultos. Hoje os dons estão desaparecendo. Não estão permitindo que o Espírito Santo direcione mais os passos dos fiéis. Mas é claro, louvado seja Deus, o homem justo, a mulher justa, ele não se deixa contaminar. Então eu te faço uma recomendação aqui, meu irmão e minha irmã. Continue firme.
Não se deixe contaminar pelo que está acontecendo. Segue a Cristo de toda a tua alma e coração. Enquanto der tempo e for o tempo de ir na igreja, vamos. Mas vai chegar um tempo que não vai ter como mais ir na igreja, irmãos. É por isso que vai se fechar as igrejas. Não vai fechar de porta. Mas os verdadeiros fiéis não vão estar lá mais dentro. Eles não vão suportar. Os líderes estão se corrompendo. Os pastores estão se esquecendo daquela profecia que o Senhor fez lá contra os pastores de Israel naquele tempo. Deixaram de cuidar das ovelhas. Elas ficavam feridas, se desgarravam, iam para longe, não iam atrás, não curavam, tiravam apenas proveito da gordura e da lã delas. Foram sentenciados. Por isso que foi levantado um só pastor, que é o sumo pastor, que é Jesus Cristo. O verdadeiro é Ele. Aqui pode ter o título de pastor, o dom de apacentar eu sei que existe. Mas o nosso pastor realmente é Jesus Cristo, o único que não é mercenário. O único que não se corrompe, que não se deixa vender, que não se deixa enganar. É por isso que a gente não discrimina pastor humano, líder humano. Mas que Jesus Cristo é o único pastor, ele é o legítimo, é o que não se vende, é o que não se contamina. Ele é imutável. A igreja está mudando a sua liturgia de culto, a sua ritualística, o seu modo de pensar. Está se envolvendo em muitas coisas dessa terra, está deixando de buscar os céus. Fica aqui para todo o ministério de toda a igreja. É tempo de acordar. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de louvar o santo nome do Senhor. Pregar a verdade. Fazer a nossa parte no que nos é concernente às coisas dessa vida, sim. Mas com responsabilidade, sem perder a espiritualidade. Então está aqui, irmãos, o meu alerta. Estou triste, porque as igrejas, muitas delas, não todas, já se transformaram em verdadeiros palanques políticos. O nome de Deus está manchado. O nome de Cristo está sendo pisoteado. A doutrina está sendo jogada pelas costas. É por isso que essa frieza está entrando. O Senhor não está contente com a igreja atual, meus irmãos. Poucas estão correspondendo ao que é a doutrina verdadeira. Pouquíssimas. Infelizmente. Essa é a mensagem de hoje, o alerta que eu te trago. Deus te abençoe, que o nome do Senhor seja sempre louvado.